Olá, me chamo Adriana Santos e estou aqui para poder apresentar minha socialização da prática interdisciplinar de projetos pedagógicos. Sou acadêmica do curso de Pedagogia. Aqui apresentamos a missão, a visão e os valores da Uniaselv. Agora vou apresentar as palavras-chave do trabalho que está relacionado a oficinas pedagógicas. E agora passaremos para a introdução. Aqui na introdução eu trago falando sobre as oficinas pedagógicas, que elas são instrumentos para aprendizado das crianças, sendo que a educação das crianças e adolescentes ela não acontece apenas na sala de aula por meio de currículo formal de ensino, mas acontece também por meio das oficinas pedagógicas, que de maneira que contribui com o desenvolvimento de aspectos cognitivos, sociais, emocionais e físicos dos alunos. Sendo assim, um projeto das oficinas é uma forma de avaliação do aluno e do professor em relação ao conteúdo e às aulas ministradas, pois através dessas oficinas pedagógicas, o professor pode avaliar cada aluno de forma mais informal, adentrando-se a cada participação do aluno, e a partir dessa interação que ocorre através das oficinas, pode-se perceber se o conteúdo foi transmitido de acordo com o planejado. Portanto, as oficinas pedagógicas, elas têm como objetivo ser um instrumento de apoio didático pedagógico que visa suprir as dificuldades de aprendizagem relacionadas com o conteúdo em questão. Agora vamos falar da fundamentação teórica. Na fundamentação teórica já vem uma pergunta de início. O que são oficinas pedagógicas? Oficinas pedagógicas, elas são roteiros de estudo e reflexão sobre o ensino da leitura e da escrita, para serem realizados presencialmente com grupos de professores. Ou seja, esses instrumentos, eles são para o aperfeiçoamento didático de uma escola, pois se trata de uma situação de aprendizagem aberta e dinâmica que chega a possibilitar a inovação, a troca de experiências e a construção de conhecimentos. Como o próprio nome já diz, né, oficinas, elas são momentos em que se trabalha ativamente, ou seja, onde se conserta algo e as pessoas se mobilizam para uma solução, pois não se trata de uma atividade passiva, na qual o indivíduo apenas só recebe. É um momento de se colocar a mão na massa, ou seja, a oficina pedagógica, ela tem como ideia principal envolver os professores em um aprendizado que possa refletir diretamente na prática e em sala de aula, pois dessa maneira não é um espaço para divagações teóricas, mas para a busca de soluções. E aí isso é essencial para a nossa carreira profissional, como afirma Michele Gonçalves Filho, na citação que eu vou ler para vocês abaixo, que diz assim: o ideal que se procura conseguir na formação de professor é unir a teoria à prática. Poucos são os que possuem intuição educativa. Daí a necessidade de uma formação técnico-pedagógica associada à prática da escola. Exercícios de observação orientada, pesquisas, levantamento estatísticos, prática em oficinas devem ser estudados experimentalmente e implementados. Alguns professores ele ainda possuem uma espécie de barreira que impedem de desenvolver metodologias inovadoras na sala de aula, e isso chega a ser visto como um comodismo, ao qual a educação vem assumindo ao longo dos anos. Sendo assim, o processo de ensino e aprendizagem ele vai se reduzindo a um mero discurso unilateral, onde o professor passa a ser apenas o orador e o aluno o ouvinte. Então, dessa maneira, as atividades práticas elas vêm sendo um exemplo de metodologia que pode facilitar a assimilação de conteúdos, tornando assim a aprendizagem mais significativa, pois as atividades proporcionam aprendizagens nas quais o aluno não poderia aprender apenas com aulas teóricas. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs de 1998, eles descrevem atividades práticas, que são um importante elemento para a compreensão ativa dos conceitos científicos. Sendo assim, os participantes eles podem estabelecer uma relação mais significativa com o assunto ou objeto de estudo, tornando assim a aprendizagem dos participantes mais significativa. Segundo a visão de Rosalen, Rumenos e Massabini, que diz na citação abaixo que eu vou ler para vocês. As atividades práticas são importantes quando ensinadas de forma a trabalhar a busca e resolução de problemas, pois assim os alunos passam de meros espectadores
a protagonista de seu ensino, podendo experimentar e deduzir resultados, criando maior capacidade de argumentação e indução e, finalmente, formando verdadeiros cientistas. A metodologia. A metodologia dessa minha pesquisa, ela foi qualitativa, porque chegou a envolver alguns dados sobre as pesquisas que eu realizei, assim como também algumas leituras que foram feitas dos materiais pesquisados, onde foi procurado compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos e das pesquisas elaboradas e dos estudos feitos, ou seja, estudos elaborados ao decorrer da pesquisa. A pesquisa também ela vem abordando a literatura como um tipo de atividade que vem possibilitando a vida do homem em sociedade e também definindo qual é o propósito dessa tal atividade, trazendo como foco planejado, executando uma proposta efetiva. Ou seja, dessa maneira, ela vai levando a importância da instituição e quais as necessidades dos docentes. Essa instituição de ensino, ou seja, as instituições de ensino, elas terão que conseguir promover, sim, algumas oficinas que venham preparar os professores para que eles venham lidar com as situações mais desafiadoras que encontram. Ou seja, maiores são as chances que essa ação cause um maior impacto sobre o desempenho dos alunos e também venha gerar resultados positivos para a escola. Sendo assim, dessa maneira, as oficinas pedagógicas elas são fundamentais para a qualidade de uma instituição de ensino, ou seja, ela deve ser planejada e executada de forma eficiente para que venha garantir os melhores resultados, tanto para o aluno e tanto para a reputação da escola. Resultados e discussões. Na minha seguinte pesquisa, eu abordei algumas citações de alguns autores, quais eu li anteriormente para vocês, onde chegou a descrever os projetos pedagógicos, né, que é como um processo que auxilia o homem na sociedade. Eu também tive como resultado algumas observações de leituras que eu fiz, de reflexão também, que as oficinas pedagógicas elas são muito importantes no aprendizado das crianças como um todo. E dessa maneira, a educação da criança não vem acontecendo somente em sala de aula, mas também ela vem acontecendo por meio do seu currículo, da forma de ensino, e dessa forma ela vem trazendo as oficinas pedagógicas como mediadora. Eu observei também que as oficinas, elas são um espaço de diálogo, onde o foco da metodologia das oficinas é a construção coletiva do conhecimento, onde ela deve ser aberta a novas vivências, a diálogos e partilhas, e também vem sendo vista como um momento de aprendizagem ativa, né, onde vem sendo trabalhada ativamente, tendo como ideia principal envolver as profissões em um aprendizado que possa ser refletido diretamente na prática de sala de aula. Conclusões. Durante a minha pesquisa, né, para elaborar essa socialização, eu cheguei à conclusão de que a principal função de uma oficina pedagógica é ela preparar o docente para os desafios práticos que ele pode vir a encontrar na sala de aula. Eu também cheguei à conclusão de que o foco deve estar na aplicação do conhecimento, como transformá-lo em ações eficazes para que venham solucionar problemas que poderão ser enfrentados no dia a dia. Ou seja, para que seja programada uma oficina bem-sucedida, tendo como principal objetivo introduzir um novo conceito, uma avaliação de um assento aprendido, como também demonstrando técnicas eficientes, mostrando como utilizar as plataformas colaborativas, entre tantos outros temas que vêm envolvendo as questões das oficinas pedagógicas. Portanto, é possível sim planejar e executar uma proposta, mas também é muito importante que a instituição tenha em mente quais são as principais necessidades dos docentes. Aqui eu deixo algumas referências em relação à pesquisa, de como foi feita a minha pesquisa, né? Alguns sites, alguns autores, e logo abaixo também deixarei o link do vídeo para que você venha assistir. Gostaria de agradecer pela atenção e até a próxima.